Olá, alunos! Espero que todos estejam bem e com saúde. Meu nome é Wenderson Gomes dos Santos e neste módulo estarei ministrando a disciplina Química Geral. Vamos lá? Inicialmente, trago aqui para vocês figuras de alguns frutos populares em nossa região, dentre eles o açaí, o cupuaçu, o buriti, o piquiá, o tucumã e o guaraná. Mas qual relação eu posso fazer entre esses frutos e a química? Então, a química ela está intrinsecamente ligada com as propriedades destes frutos. Que propriedades são essas? A cor do açaí, essa coloração roxa, é diferente da coloração alaranjado, por exemplo, aqui do tucumã, que é diferente também dessa coloração amarela do piquiá. O cheiro característico do cupuaçu é diferente dos demais. O sabor do buriti é também diferente dos demais, mas o que propicia essas diferentes características. Essas diferentes características são propiciadas devido às suas propriedades físicas, químicas e composicionais. Essas propriedades estão intrinsecamente ligadas com a química, estão intrinsecamente ligadas com a sua composição química, ou seja, com o tipo de moléculas que elas são formadas, com o tipo de átomos que essas moléculas são formadas, com o tipo de ligação química que essas moléculas estão interligadas. Então, a química está diretamente relacionada com as propriedades destes frutos. E estudar esses fundamentos é muito importante para a gente conhecer e melhorar uma certa cultura e melhorar um certo produto. No decorrer do curso de licenciatura em Ciências Agrárias, vocês irão aprender em disciplinas específicas algo relacionado, por exemplo, ao solo, a química do solo, os tipos de nutrientes que o solo tem e como que nós, estudando esse solo, podemos melhorar para o desenvolvimento de uma certa cultura, por exemplo. Também vocês vão estudar, por exemplo, a formação do solo, os tipos de nutrientes e etc. Mas no exemplo aqui que eu quero dar para vocês, sabemos que por exemplo, uma plantação, ela tem parte de uma semente, essa semente é colocada na terra, passa por algumas transformações químicas até chegar na fase de árvore, e esse árvore gerando fruto. No exemplo específico que a gente está dando aqui é o do açaí. O que eu quero mostrar para vocês é que nessa transformação da semente, muda, até chegar numa árvore, ela passa por algumas etapas, ela passa por algumas reações químicas. Então, estudar essas reações químicas é muito importante para entender o funcionamento desse crescimento. Uma outra área da química que a gente pode relacionar com esse crescimento é a parte da cinética e da termodinâmica química. A cinética ela vai estudar as velocidades dessas reações que estão ocorrendo, então conhecer os fatores que propiciam esse aumento da velocidade ou retardamento é fundamental para que a gente, por exemplo, possa produzir em o menor tempo possível. Isso em produção em larga escala é excelente, tá bom? Trago aqui para vocês também que a química não se preocupa só nessas
inter-relações para entender as propriedades, mas também temos que entender de um processo macro, ou seja, a química relacionada com o meio ambiente em geral. Nesse exemplo específico, o fruto do açaí, sabe que a parte comestível é bem utilizada principalmente nessa região e está sendo desenvolvido vários outros produtos através do açaí. Só que a produção do açaí ela gera um resíduo e assim como todas as outras produções, quando eu transformo a matéria-prima em um certo produto, eu vou gerar um resíduo. Naturalmente gera um resíduo, tá? Só que esse resíduo, o consumo, por exemplo, o acelerado crescimento está gerando cada vez mais resíduo. E o que fazer com esses resíduos? Então, essa é a parte da química que a gente vai trabalhar, por exemplo, com a química e o meio ambiente. Ou seja, a gente vai produzir e esses resíduos a gente tem que dar um destino adequado, uma forma que eu geralmente trabalho, que a gente possa destinar esse resíduo sem degradar o meio ambiente, ou seja, produzir de uma forma sustentável. É transformar esse resíduo que é o caroço de açaí em, por exemplo, biomassa para ser queimado em caldeiras, para ser transformado em álcool, para ser transformado em diesel verde, para ser transformado em bioquerosene, para ser transformado em biogasolina. Ou seja, a gente está produzindo o fruto, o alimento para o consumo humano e o resíduo a gente pode também estar transformando, beneficiando esse resíduo para gerar até renda para as pessoas de baixa renda. Então, neste vídeo, eu trouxe para vocês algumas relações das ciências agrárias com os tópicos que nós vamos desenvolver aqui nessa disciplina. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.